Força, Boa noite a todos. passa aí. Sou Miguel Santos, CT1 DYT e sou um sócio da RLX. Agradeço ao Viegas ter convidado para fazer esta apresentação sobre energia solar para radiocomunicações. Esta é a parte 1, quer dizer que vai haver uma parte 2. E a parte 1 é precisamente sobre os sistemas móveis, transportáveis, os powerbanks. Se nós formos aí para um sítio qualquer, como é que levamos a energia connosco? E é sobre isso que eu vou explicar. Porque é que eu posso explicar isto? Na verdade, a minha vida profissional é ligada às energias renováveis. Eu tenho uma empresa de energias renováveis, que é a CCBS Energia. Então eu tenho que saber destas coisas. Uma coisa é aquilo que sabemos por óbvio, mas a energia renovável, especialmente o solar, passou a ser a minha profissão. Então eu devo saber as respostas a tudo aquilo que me perguntarem. Se eu não souber, é porque estou incompetente nessa matéria. Portanto, não se acanhem a perguntar-me, porque eu devo saber as respostas. Portanto, o que é que vamos tratar hoje? Por um lado, de para que é que serve esta energia transportável, e com certeza não vos vou dar notícia nenhuma. Depois vamos ver que tipo de pilhas ou de baterias existem. Provavelmente também não darei muita notícia, mas talvez uma ou outra coisa nova. E a seguir entramos nos reguladores de carga para carregar essas baterias ou outras maneiras de carregar as baterias, nos painéis solares. Depois nos cabos, que é uma coisa que normalmente o pessoal esquece, um fio é um cabo e passa lá a corrente, não é bem assim. Há muita coisa que não trabalha bem porque o cabo não é adequado. E no fim vamos fazer aqui umas continhas que também não têm nada de extraordinário, mas que nos levam a poder calcular se eu levar um determinado rádio com uma determinada bateria, quanto tempo é que aquilo dura. Ou o contrário, se eu quiser levar este rádio, qual é o tamanho da bateria para saber quanto tempo é que eu posso operar o rádio. Então, no fim, vamos fazer isso. Eu espero que a apresentação não dure muito tempo. Eu geralmente falo depressa e concisamente. O que peço é que, se tiverem alguma pergunta a fazer, que a digam logo e eu depois decido se a respondo no momento ou se a deixo para mais tarde, se precisar de um esclarecimento mais longo. Mas às vezes é melhor eu responder logo, porque estamos a falar dentro do contexto. Portanto, vamos começar? Ninguém se acusa. Força, força. Portanto, operações com sistemas transportáveis servem para quê? Bem, é aquela ideia do field day. Vamos para o campo e onde é que está a tomada? Não está. Uns levam o carro, depois o carro não está perto, portanto, a ideia é o do field day. Mas também há situações em que é necessário, porque são situações de emergência. Situações que nós não fomos para a paródia, para o field day, não tivemos muito tempo de nos preparar e apareceu uma emergência. Mais grave ou menos grave. Portanto, temos que pegar na mala que leva as coisas, ou pegar num conjunto de peças, ou até improvisar com aquilo que existe no momento e pôr um rádio a trabalhar. E nem que se vá ligar à bateria do carro, ou outra coisa qualquer. Depois, temos os sistemas transportáveis, os chamados Go Kits. Portanto, uma mala ou uma caixa mais ou menos preparada, que já leva tudo lá dentro e tudo bem montadinho. No fundo, levamos o Go Kit e aquilo é suposto, se não nos esquecermos de nada, ter tudo lá dentro. Falta a antena, estica-se o cabo, monta-se a antena. Portanto, basicamente são estas as possíveis aplicações. Obviamente, quem vai com um walkie-talkie e com um portátil já leva tudo consigo, aí eu não tenho nada a dizer. Agora, o que é que nós vamos ver primeiro, que são as tais pilhas e baterias. Eu optei por fazer uma apresentação real, ou seja, eu tenho os equipamentos aqui ao lado, eu não vou mostrar nenhum PowerPoint, portanto eu gosto de mostrar aquilo que tenho e é mais fácil mexer nas coisas e ver. Portanto, tem vantagens e tem desvantagens. Quer dizer que eu a certa altura vou virar o ecrã para baixo para se ver aqui a mesa. E é isso que eu vou fazer já de seguida. Mas, para já, a maneira de poder alimentar um rádio ou é com as tradicionais pilhas, aquelas que eram de carbono zinco, nós gastámos dinheiro a vida toda até descobrir que havia as recarregáveis, e apareceram as de níquel-cádmio. Pelo menos quando eu era miúdo, apareceram as de níquel-cádmio e para mim foi excelente, porque quem é que andava a pagar as pilhas eram os meus pais. E vá lá que eu ainda tentava carregar algumas, mesmo não sendo recarregáveis. Portanto, veio o níquel-cádmio, que durou muitos anos, mas que foi transformado ou substituído pelas de NiMH. É a mesma coisa, mas com outros metais lá dentro e com uma série de vantagens em que já não tinham aquele efeito de memória, como o do níquel-cádmio, e também dizem que é menos poluente, não sei se sim ou não. O facto é que elas têm uma performance melhor.
E mesmo nas baterias NiMH, algumas são mais eficientes que as outras, mas eu depois já vou explicar essas diferenças. E mais recentemente ainda veio o lítio, esta pequena maravilha que nos leva a ter muita potência em pouco espaço. Pelo caminho, nunca deixámos as baterias de chumbo, sempre existiram e sempre existirão e ainda são uma alternativa. Claro que levar com uma bateria de chumbo às costas, a ideia é pior, já que uma de lítio, para a mesma capacidade, tem um peso sensivelmente de 1/3. Então deixa-me Onde é que mostrar. se enquadram as baterias de gel, já agora? As gel são de chumbo. Ou seja, quando falamos de baterias de chumbo, elas são as chamadas de ácido aberto, aquelas que levam água destilada, que era o que acontecia nos carros de antes. Depois existem as baterias de gel, que é precisamente a mesma coisa, só que em vez do eletrólito ser líquido, está sob a forma de gel. E depois ainda há as outras de AGM, que é a mesma coisa, só que o eletrólito, em vez de estar sob a forma de gel, está sob uma outra forma de uma massa. Mas, na verdade, aquilo vai parar tudo ao mesmo. Estão lá placas de chumbo dentro, com manutenção, sem manutenção. Pronto. Se alguém quiser depois saber as reais diferenças, isso fica para o fim, que demora um bocado de tempo. Mas também não me parece que levar muitas baterias dessas às costas. Então deixa-me lá tentar mostrar o que é que eu tenho para aqui. Portanto, dá para ver? Dá. Ora, uma pilha eu já não tinha, acho que já ninguém tem pilhas. Portanto, começamos com as de NiMH. E o facto é que aquelas de níquel-cádmio eram precisamente com a mesma forma destas, só que eram mais antigas. E agora temos estas que são as 2As, não, as 3As, as 2As, depois a AC que eu não tenho e a D é a maior. Então, normalmente são estas duas que se usam tanto nos walkie-talkies PMR como em algum equipamento que tenhamos em casa. E há até quem utilize para aqueles rádios QRP uma sequência destas pilhas, destas baterias recarregáveis. E, portanto, elas têm 1,2 volts, se eu tiver 10 tenho 12. Pronto. E se tiver 8, se calhar também chega para esses equipamentos. Portanto, isto é o que há de mais comum e mais fácil e que vai substituir as pilhas. Depois temos esta, que é uma 18650, que é uma bateria, uma pilha de íons de lítio, muito conhecida. Esta até veio de uma lanterna, mas isto é usado em muitos sítios. Se, por exemplo, abrirem um pack de baterias de íons de lítio maior, por exemplo este, por algum motivo isto tem esta largura. São várias destas cá dentro. Portanto, um pack de baterias de 12 volts, por exemplo, é feito com várias destas. Há mais tamanhos, não quer dizer que sejam todas destas, mas só para perceberem a ideia. Portanto, neste caso, as baterias estão aqui dentro, em cima está uma placa que se chama BMS, que eu já vou falar, e depois temos os cabos por onde entra e sai a energia. Portanto, vivam as baterias de íons de lítio para já. Temos aqui uma bateria mais tradicional, foi tirada do meu UPS, é uma bateria de 7 Ah de chumbo. Esta é uma bateria AGM, portanto ela não entorna, não tem manutenção. E como não tem manutenção, quando acabar, acabou. Não se pode fazer nada por ela. Enquanto as baterias que têm manutenção, podemos medir a densidade do eletrólito, podemos ainda avivá-lo com qualquer coisa. Há umas cargas especiais chamadas cargas de equalização que podem tentar recuperá-las. Nestas não existe. Quando acabar, acabou. É uma bateria de chumbo e, portanto, é pesada. É uma bateria de 7 Ah. Eu, quando era miúdo, levava isto agarrado ao CB. Era o único luxo que eu podia ter na altura. Não sonhava com outra coisa. E depois temos aqui uma outra bateria, parecida com aquela, que é uma bateria de 20 Ah. Estes dois modelos são importantes porque são muito conhecidos. Este é o mais pequeno, depois há um de 12 amperes e este é o de 20. E para nós radioamadores e que vamos para o terreno e queremos fazer coisas, basicamente aqui está tudo aquilo que precisamos. Eu mais à frente vou explicar-vos porquê. Portanto, são dois formatos conhecidos de baterias, só que há uma coisa que não estão a ver aí do vosso lado. É que eu disse-vos que esta era uma bateria de chumbo, mas esta é uma bateria de íons de lítio. Ela tem exatamente a mesma forma, uma pode substituir a outra sem problema nenhum,
mas esta pesa para o mesmo que esta. Só que enquanto esta é de 7 ampères-hora, esta é de 20. E estamos a falar de íons de lítio. Portanto, existe a mesma caixa com bateria convencional e existe a caixa com baterias de íons de lítio, que é fácil substituir uma coisa com a outra. Desde já vos digo que aquilo que vos recomendo que utilizem são estas baterias em formato de íons de lítio. Já vou falar de outras diferenças mais à frente. Portanto, agora vamos tirar a bateria de chumbo e vamos ter aqui a bateria de íons de lítio. E ela de repente parece igual à outra, tem um positivo e um negativo, portanto temos aqui 12 volts. Foi igual lá dentro. Portanto, temos aqui 12 volts. E nós estamos habituados a que uma bateria de 12 volts, quando está fraca, tem para aí 10,5, 11, quando está carregada, tem 14, e quando está mais ou menos, tem entre os 12 e os 12,4 ou 0,6 ou o que for. Nas baterias de lítio acontece a mesma coisa, há uma variação de tensão. Só que há uma placa eletrónica que está aqui dentro. E, aliás, nesta, nota-se que está aqui em cima. Está a cabeça para baixo. Está ali dentro. Agora vamos tirar esta bateria daqui e vamos recuperá-las. O que está ali dentro são coisas débeis. Ou mais pequeninas, como estas. E porquê? Enquanto nas baterias de chumbo, ou mesmo nas de níquel-cádmio, quando as carregamos, a tensão vai subindo, vai subindo, vai subindo. E no caso das níquel-cádmio, se a tensão subir acima da tensão máxima, elas começam a aquecer. Aliás, é muito normal que os carregadores destas baterias, as de níquel-cádmio e as NiMH, o que fazem é têm um sensor de temperatura e quando a bateria começa a aquecer, eles dizem a carga não pode entrar mais, a bateria está carregada. Até assim. Nas baterias de chumbo, como estas, isto estava direto aos bornes das placas de chumbo. Portanto, aqui dentro estavam 6 elementos, cada um tem 2 volts e, portanto, no total a bateria tem 12. O que pode acontecer quando a tensão sobe demais é que começa a perder água ou começa a degradar o eletrólito. Mas nas de íons de lítio isso não acontece assim. Esta bateria, que está aqui, tem um limite de tensão muito bem definido. É o que acontece nos íons de lítio. Abaixo de um determinado patamar de voltagem, ela arrisca-se a ficar danificada permanentemente e acima de outro patamar, a mesma coisa. Neste caso específico, ela trabalha pelo menos a 3 volts. Abaixo dos 3 volts já é perigoso descarregá-la porque ela pode ficar danificada. E a tensão nominal dela é 3,7 volts. Mas quando ela é carregada, ela sobe aos 4,2. E não pode subir mais do que os 4,2. Portanto, não pode descer dos 3 e não pode subir dos 4,2. Como é que isso se garante para não haver nenhum azar? Precisamente com estes equipamentos, os chamados BMS, os Battery Management System. Há aqui uns maiores que os outros, precisamente porque uns aguentam mais corrente que os outros. E como é que o BMS faz isso? Portanto, ele é ligado ao positivo e ao negativo da bateria. O positivo passa dentro deste circuito, quer dizer que estão aqui uma série de MOSFETs. Quando o circuito acha que a bateria não pode ser usada, eles simplesmente abrem como se fosse um interruptor. E aí não temos passagem de corrente e a bateria para. Depois temos aqui uma série de fios fininhos. Este é para uma bateria de 24 volts, por isso é que tem mais fios. Mas se eu quisesse fazer uma bateria de 12 volts, eu tinha que ter 4 baterias destas em série para fazer os 12 volts ou parecido com isso. E já lá vamos ao que é isso de ser parecido com os 12 volts. Então o que acontece é que eu tinha que ter uma bateria, depois tinha outra, e aqui a meio tinha um destes fios ligados. E a outra, ou seja, o circuito consegue medir a tensão individual de cada uma das baterias. Quando ele faz a carga ou faz a descarga, o circuito sabe exatamente quantos volts estão em cada bateria. E quando descarrega, assim que a primeira bateria baixar aos 3 volts, ele para. Mesmo que as outras baterias, que não estão exatamente iguais, especialmente se a bateria já não for nova,
Mas a primeira que chegar aos 3 volts, a bateria tem que parar. E o BMS abre o circuito. E de repente temos 0 volts na bateria. Enquanto nas baterias de chumbo temos sempre alguns volts, nem que a gente derreta a bateria, mas há sempre qualquer coisa lá. Nas baterias de íons de lítio, não. Quando ela tem que parar, a eletrónica abre e ponto final. Há 0 volts. Quando fazemos o processo de carga, é o inverso. A tensão vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas quando ela chega à tensão máxima, que neste caso seriam 16,8 volts, ou seja, daria os 4,2 volts vezes os 4 elementos que ela tem, aos 4,2 volts, sempre que um elemento chegar aos 4,2, a carga tem que parar. Não pode entrar mais nada, porque senão a tensão continuava a subir e danificava a bateria. Então é isso que fazem estes fiozinhos. Aqui não passa corrente, isto serve apenas para medir tensão. Mas há aqui outro efeito, talvez este BMS não se nota muito, deixa-me ver se neste nota, está metido aqui para dentro, também não é um bom exemplo. Neste pequenino, pronto, só que este pequenino é um BMSzinho, coitadinho, pronto, é um BMSzinho de uma bateria pequena. E então o que se vê aqui é que tem os tais MOSFETs, mas tem aqui umas resistências. Aqui mais uns transistores pequeninos, aqui umas resistências. O que isto faz é tentar que a carga da bateria esteja equilibrada por todos os elementos. Porque se temos 4 elementos destes em série, como é que garantimos, pois nós pomos os 12 volts aos 14, aos 16, ou o que for, às pontas, como é que ela se divide igual quando ao longo do tempo as baterias se vão degradando, a resistência interna muda. Ora, o que acontece é que se a tensão subir até ao máximo, a carga tem que parar. Mas nos BMS mais inteligentes, este faz isso de uma forma muito pequenina, os maiores fazem isso de uma forma mais rápida, passam energia de uns elementos para os outros, porque se uns estão em tensão mais alta é porque estão mais carregados que os outros. Eles vão passando energia para os mais atrasados para que elas fiquem equilibradas, que fiquem equalizadas. Este BMS simples, na verdade, não passa energia de umas baterias para as outras. O que ele faz é uma coisa muito simples, que é, isto é uma resistência, 100 ohms, se não me engano, e ele vai queimar a energia que há mais dentro da bateria. Quando há um elemento que está mais à frente, ele fecha o circuito e provoca-lhe um consumo. Então as outras estão a carregar mais depressa do que esta. E com o passar do tempo, horas ou dias, a bateria começa a voltar a ficar igual. Pronto, para isto acontecer, a bateria tem que conseguir ser totalmente carregada. Portanto, mesmo nas baterias de íons de lítio, não as ter carregadas, nem que seja uma vez por semana, uma vez de cada 15 dias, pode degradar-lhes a vida. Não é grave, mas pode degradar-lhes a vida. Depois os BMS podem ser mais inteligentes ou menos inteligentes a fazer isto. Este já é diferente, este já consegue fazer um bocadinho mais do que eu disse. Portanto, só para terem uma ideia que as baterias estão lá individualizadas e depois há um mecanismo deste que se trata de abrir o circuito quando elas estão descarregadas ou carregadas, que vê isso de forma individual e que ainda para mais tenta passar a energia de umas para as outras ou queimar a energia que existe a mais para que isto fique tudo mais ou menos igual. Pronto, e fazemos para já aqui um pequeno intervalo. Alguém tem alguma questão? Qual é o nome diferente desses BMS? Os mais inteligentes, os não inteligentes? Há algum nome técnico específico? Que eu saiba, não. Fala sempre de BMS, quer ele seja muito inteligente, pouco ou quase nada. Nunca vi que houvesse diferença. Portanto, Então, quando nos toca a escolher, como é que nós sabemos? a maior parte não diz. Portanto, a maior parte faz o que eu expliquei deste, que é aquilo que queima energia a mais e ponto final. Alguns, na sua especificação, falam de equalização ou igualização, depois depende das traduções. Então, esses sim. E existem também uns sistemas à parte que se chamam balanceadores de baterias. Se disser balanceador, ele faz isso. Uhum. Mas muitas vezes os BMS não têm isso. Isso é um circuito à parte. Que o balanceador o que faz é realmente são fontes isoladas em que pegam na energia total e vão distribuí-la por cada um dos elementos. Mas é uma peça geralmente maior, já não é o BMS. Muito bem. Obrigado.
Então está tudo satisfeito com as baterias de lítio e com estas coisas todas. Antes de finalizar, tenho aqui mais um exemplo. Esta é uma bateria tirada de uma moto. É uma bateria de lítio, de uma moto. Também serve para ligar ao rádio. Mas não vos recomendo que comprem estas baterias das motos, porque geralmente são mais caras e vêm ocas. Isto tem este tamanho, porque a bateria original da moto tinha este tamanho, mas isto lá dentro é uma coisinha muito pequenina. Portanto, é preciso sempre ver quantos amperes hora é que lá estão dentro, senão a caixa é grande. E este depois lá dentro, não é? Já agora, em termos gerais, sabe a diferença do preço dessas baterias de lítio para aquelas de AGM ou de gel, da mesma amperagem, mais ou menos? Qual é a relação? É o dobro, é o triplo, é É para aí 3 vezes mais, se três não vezes for mais o 4. preço? Quatro Mas vezes mais. isso eu já vou falar ainda mais agora a seguir, porque Ok, há outras diferenças. ok, Vou só obrigado. mostrar aqui outros elementos, porque eu também, quando estou desse lado, gosto de ver coisas. Estas baterias são de lítio, são 4 elementos, são baterias para fazer 12 volts, e na verdade, para isto funcionar bem, eu tinha que ter o BMS ligado a alguns aqui em cima. E com isto pode-se fazer um pack de baterias. Portanto, cada bateria desta espessura, são 20 amperes hora. Portanto, eu tenho aqui 12 volts com 20 amperes hora, que é a mesma coisa que isto. Estas baterias têm a mesma tecnologia. Já vou falar das tecnologias. Esta é aquela que tem muitas letras e números. Dizem LiFePO4, que abreviadamente aparece escrito como LFP. E são aquelas que têm a química estável, as que não ardem, não explodem, que é a química segura. Depois existem todas as outras, as que não são LiFePO4, que não são LFP. São geralmente as LiPo, ou as NMC, ou qualquer coisa assim do género. Dou também aqui um exemplo. Vamos tirar isto aqui. Estão a ver o tamanho desta bateria e desta. Só que imaginem que esta é uma bateria de 20 amperes hora e esta é uma bateria de 40. Então como é que a bateria de 40 é mais pequena do que a de 20? Parece milagre, não é? Pronto, é porque não há nada que seja perfeito. E é aqui que eu vou falar de que existe mais do que um género de química de bateria. A química que eu gosto das baterias é esta. É do LiFePO4. A química é estável, portanto não há o problema de um dia isto se incendiar, mas tem outras vantagens. Tem a vantagem de que a voltagem é mesmo 12 volts, porque cada um destes elementos, como estes que eu aqui mostrei, cada um destes elementos, tem uma tensão nominal de 3,2 volts. Quando ela está descarregada, tem 2,5 e quando está carregada, tem 3,6. Então, esta bateria, se for uma bateria com 4 elementos para fazer 12 volts, ela, quando está descarregada, tem 10 volts. É mais ou menos como as baterias de chumbo. Quando está com a tensão nominal, tem 12,8. E quando está totalmente carregada, tem 14,4. Tal e qual uma bateria de chumbo. Então, um circuito que tenha sido feito com uma bateria de chumbo pode perfeitamente ser substituído pela outra. E estas baterias, como também têm o BMS cá dentro, no fundo existe sempre uma segurança. Mesmo em termos de carregador de baterias, se ligarmos aqui um carregador convencional, não faz grande mal, ou nenhum mal mesmo. E para os nossos rádios que trabalham a 12 volts, pronto, está aqui uma boa solução. Só que, como viram na outra foto, a bateria de LiFePO4 ocupa mais espaço do que esta. Pronto. E tanto é que, onde é que ela está? Estão feitas destas células. Então esta tem uma vantagem. Eu consigo pôr mais do dobro da energia no mesmo espaço. O que é ótimo. E a mesma coisa em termos de peso, porque pesa a mesma coisa, mas leva muito mais. E se nós queremos levar algo que é transportável, queremos o mais pequeno possível, queremos o mais leve. E agora vem a questão de, então e o preço? O preço é mais caro,
Não, o preço não é mais caro. Então porquê é que não compramos só daquelas e compramos ainda destas do LiFePO4, que o Paquito fala? É que aquelas não têm uma voltagem certa para o que nós queremos. Aquelas baterias, quando estão descarregadas, têm 3 volts. Quando estão normais, têm 3,7. Mas quando carregam, vão até aos 4,2 volts. Então quer dizer que a bateria, quando está descarregada, tem 12 volts. Quando está carregada e estável, tem 14,8. Mas quando está totalmente carregada, tem 16,8. E 16,8 é capaz de fazer um estrago nos nossos rádios. Esse é que é o problema. Estava tudo a correr tão bem e afinal não dá. Isto é para ter 3 elementos em série. Só 3 elementos. É para ter 4 elementos em série. Portanto, 3,7 vezes 4. Mas e se fosse vezes 3? Agora vou-vos dizer um número que já virei mais lado. Como é que aparecem baterias, às vezes até dos portáteis, que dizem que tem 11,1 volts? Porquê é que ele tem 11,1? Quem é que se está a lembrar de fazer 11,1 e não fizeram 12? Ou não fizeram 10? Ou... É que 11,1 é 3 vezes 3,7. Então a bateria que tem 3 elementos, é chamada 3S, quando virem nos gigante de lítio, dizer, não sei quantos S. S quer dizer que estão em série. Uma 4S quer dizer que tem 4 elementos em série. E o P quer dizer que é em paralelo. Portanto, uma bateria 2P 4S quer dizer que tem 4 baterias em série e depois tem 2 grupos em paralelo uns com os outros. Só que existem essas siglas. Então o que acontecia com uma bateria de 3S é que ela, se estivesse toda carregada, 4,2 vezes 3 dava 12,6. O nosso rádio funcionava bem, com 12,6 volts. Mas o problema é que quando estivesse descarregada tinha 3 volts. E 3 vezes 3 dá 9. E o rádio aos 9 volts já não deve trabalhar nada de jeito, se é que trabalha. Então as LiPos e este tipo de baterias traz uma série de vantagens, mas temos que ter cuidado com a voltagem. Se o equipamento suportar isso, por exemplo, existem CBs que trabalham desde os 8 volts. Ok, então nesse caso não havia problema. Mas tinha que usar 3S, não era 4S, porque senão eu duvido que aos 16 volts o CB de 12 volts é capaz de sofrer, a não ser que seja um de 12 e de 24. Em termos de equipamentos de rádio amador, normalmente não é essa coisa dos 12 e dos 24. Aquilo é 12 volts e pronto. Bem, eu já tive equipamentos onde me descuidei e eles não arderam, mas não se recomenda que façam isso. Portanto, temos aqui duas tecnologias de baterias. Mas há mais diferenças entre as LiFePO4, ou LFP, e as outras todas. E uma delas é, se esta é maior que esta, mas será que esta é maior em alguma coisa mais? É que esta tem mais ciclos, ou seja, dura mais em termos de tempo possível de vida. Estamos a falar que esta bateria faz 3.000 ciclos. 3.000 processos de carga e descarga quase completos, aí a 90% ou 80%. Enquanto esta não. Esta até dá mais corrente, tem mais capacidade para o mesmo espaço, tem algumas vantagens, só que esta faz 3.000 ciclos e esta faz 400. Com sorte, há baterias destas a fazer 150 ciclos. Por isso é que não dá para usar destas baterias. Quando forem a um site dos chineses comprar uma bateria LiPo baratinha, ela vai fazer poucos ciclos. Passado um tempo aquilo está fraco. Ou avaria. Mas se for uma bateria boa, também nunca vai longe. Porque é aquela troca que temos que fazer entre temos muita densidade energética, mas há qualquer coisa ali que falha. Ela dura menos. É assim, tem a ver com a química com que ela é feita dentro. E para já chega de baterias. Mais alguém quer perguntar alguma coisa sobre as baterias? Bom, Já agora, se me permite, eu trabalho no IPMA, temos muitas estações meteorológicas e muitas delas estão a painel solar. Alguns painéis até já estão a precisar de ser substituídos, porque aquilo, o rendimento já não é o original. Há alguns painéis que temos já têm mais de 20 anos e esse é também um dos grandes problemas. Mas nunca tínhamos usado este tipo de baterias, usávamos sempre baterias de chumbo, pronto. certo.
os equipamentos que lá temos, aquilo não são como os nossos rádios, portanto, aquilo tem uma tensão admissível que vai desde os 10, qualquer coisa, ainda funcionam os loggers, e até aos 16 eles também funcionam na perfeição. Por um lado, perante esta explicação, uma das baterias LiPo era interessante, mas não há dúvida nenhuma que, se calhar, como temos muitos ciclos de carga, uma bateria desta LiFePO4 será o mais indicado. Exatamente, exatamente. Ok, ok, obrigado. Ou seja, isso pode-se fazer às vezes sem grande alteração nos equipamentos que já existem, mesmo sendo antigos. Depende das marcas, depende de uma série de coisas. Eu para o Ipman nunca fiz, mas para outras empresas já fiz isso. Até para vigilância de florestas e por aí fora. Claro que ultimamente montam sempre baterias de íons de lítio, já ninguém monta chumbo. Aliás, não é verdade. Há alguns projetos que são feitos com chumbo por outras razões. Mas o que faz sentido é substituir a bateria que lá está por uma de lítio, onde provavelmente o regulador de carga, que é aquilo que vai ligar o painel solar à bateria, poderá ter que ser substituído. Ou não. Depende de que marca é e de que forma é que ele é programável. Mas na pior das hipóteses, é substituir o regulador de carga, que não é uma coisa assim tão cara. Ok. O resto dos equipamentos funciona igual. Entretanto, já registrei aqui a sua empresa e já fui aqui à página e eventualmente depois entrarei em contato consigo. Ok. Tá bem? Ok. Obrigado. Mais questões? Boa noite, David. Eu gostava de fazer uma pergunta. Isto é, mas o sistema de carga, como carregadores, né, vai influenciar muito, né? Para essas baterias que agora estamos a falar, tem que ser um carregador mais específico para elas, ou qualquer carregador funcionaria. A pergunta é essa. Não, não, não. Os carregadores, bom, estou a tentar explicar isso de duas maneiras. Esta bateria, ela tem tudo aqui dentro. Há umas até que têm um Bluetooth para com uma aplicação ver as coisas todas. Esta não. Então, como é que se carrega uma bateria destas? O lítio é mais simples de carregar do que o chumbo, porque não tem, ou não é tão importante aquelas fases de carga que o chumbo tem, que tem o bulk, que é a primeira parte da carga, em que a tensão sobe até aos 14,4 volts, depois passa a absorption, portanto, a absorção, a tensão já não pode subir mais, e mantém-se aí durante um tempo, e a corrente cada vez circula menos, quer dizer que a bateria está carregada, e quando a corrente já circula pouco, quer dizer que a bateria está carregada, a tensão cai para 13,8, que é a tensão de flutuação, e assim fica, até a energia sair e começar um ciclo novo. Portanto, ela tem que ter esta subida, esta descida e alguns tempos. No lítio, isso não é assim tão importante. Até esta bateria vai subir até aos 14,4, por exemplo, ou 14,2, e lá fica. Não tem o problema da absorção. Quando ela chegar aos 14,4, a bateria está 90% ou 95% carregada, enquanto este chumbo estão 80% ou nem isso. E a última parte da carga faz lentamente. Aqui não, ela vai direto até lá acima, com a corrente máxima, e depois fica lá em cima com a tensão estável, a corrente vai descendo um bocadinho, mas entretanto está carregada. E quando faz a tensão de flutuação, não é uma queda tão grande como as de chumbo. Não, pode não cair aos 3,8. Se cair para os 14, não tem grande mal. E até se não cair, não tem grande problema. Enquanto na de chumbo tem, porque vai degradando a química da bateria. Portanto, na verdade, se for uma LiFePO4, a carga até pode fazer-se com um carregador tradicional ou com uma fonte de alimentação, quase que isso. Não há aqui um grande critério. Porque o BMS que está aqui dentro vai se encarregar de desligar se nós fizermos algum disparate. E então a gente percebe que houve aqui qualquer coisa que não correu bem. Já as outras, estas, já não é tão assim. A variação de tensão é maior. A eletrónica aqui faz mesmo muita falta. E baterias destas sem eletrónica é um perigo, porque elas estão condenadas a deixarem de funcionar bem. Portanto, tem sempre um BMS, só que enquanto esta trabalha com as tensões normais, a outra não. Portanto, não podemos ligar o mesmo carregador a esta, porque senão ele não vai carregar a bateria toda, pois ele quando está carregada, precisa de 16,8 volts, ou precisaria de 12,8 se tivesse menos um elemento. Então, se usarmos uma LiPo ou uma destas baterias, o carregador tem mesmo que ser o correto para elas. O que complica, como já vamos ver a seguir. Mas é a única maneira de carregar corretamente é isso.
Depois há quem faça cargas parciais, não se aproxima muito nem da descarga nem da carga, mas depois levamos uma bateria de 40 amperes para estar a usar 20. Então mais vale levar a outra. Não sei se esclareci. Sim, sim, esclareceu. Era isso mesmo que eu queria ter a noção. Obrigado. Há carregadores próprios para lítio, em que nós escolhemos se é uma LiPo, se é uma LFP, se o que é. E há uns carregadores que levam destas pilhas individuais. Pode levar 3 ou 4 e carrega-as todas. E está lá dentro o mecanismo de verificar qual é a tensão de cada uma, carregá-las individualmente e por aí fora. Também existe isso. Agora, eu tinha aqui Os BMS não fazem gestão da carga, só fazem mesmo proteção da bateria. Exatamente, ou seja, vamos ver um caso extremo que é possível. Eu pegava nesta bateria, que tem um BMS incorporado, e dizia, fui para o field day, esqueci-me do regulador de carga, mas trouxe o painel solar. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Então, ligo o painel solar à bateria. E o que vai acontecer é que começa a circular a corrente. Porque o painel tem uma tensão mais alta, trabalha a 18 volts, vai passar a corrente. E a bateria vai carregando, vai carregando, vai carregando. E quando chegar aos 14,4 volts, mais ou menos, o BMS diz não pode subir mais, isto continua a subir, eu vou abrir o circuito. E abre o circuito. Para os nossos rádios tem um problema, porque se ela abre o circuito, deixa de fazer força. Então ficamos com a tensão em circuito aberto, que é para aí 22 volts, e lá se vai o rádio. Mas até lá funciona tudo bem. Ok. Portanto, enquanto numa bateria de chumbo a coisa era muito mais complicada fazer isso, porque não havia eletrónica nenhuma que abrisse, aquilo continuava a carregar 14,4, 14,5, 6, 15, 18, até a bateria para as nuvens. Pronto. Portanto, há alguns truques que se conseguem fazer quando nos falta o regulador de carga, ou carregar com uma fonte de alimentação, falta isso, tem uma fonte de alimentação, mete aí 14 e tal volts. Epá, mas se calhar vamos almoçar, não sei, estou para 14, dá de certeza. Pronto, Yeah. é assim. A bateria que eu tenho em casa, na minha estação, a bateria de 40 Ah, feita com elementos deste género, só com o teto 40, e com um BMS deste género, é tipo o Tesla português, enfiei dentro de uma caixa e pronto, e está em paralelo com uma fonte de alimentação. Portanto, a fonte, que é uma fonte de 10 amperes, está sempre a alimentar a bateria, a corrente deixa de circular porque a bateria está com a tensão de flutuação, e quando eu falo no rádio, aquilo vai puxar do que houver. Portanto, normalmente, a maior parte até vem da fonte e uma parte da bateria. Mas isso é quando eu falo no CB que tem poucos watts. Mas se falar em onda curta com 100 watts, aquilo puxa 20 amperes. A fonte nem sequer dá 20 amperes. Então aí estou a puxar da fonte e da bateria. A fonte vai para o prega fundo e a bateria faz o resto. Quando eu deixo de falar, a fonte vai carregar a bateria naquilo que eu acabei de tirar. Portanto, está ali de repente estão a passar 8 amperes, 7, 6, 5, até eu falar outra vez. Mas tenho ali 40 amperes hora guardados, coisa menos coisa, e não tenho um carregador de baterias. Nesses casos, é sempre preferível ter uma fonte de alimentação com a tensão de flutuação, que é mais ou menos a tensão nominal e mais um bocadinho. Pronto, isso seria uma coisa mais avançada, mas não tem problema de fazer isso. Portanto, eu não estou a sacrificar a química das baterias, porque eu estou abaixo daquele limiar. Posso não estar a usar a capacidade total da bateria, mas está a funcionar muito bem, não tem problema nenhum. E se a fonte não chegar, a bateria dá o resto. E se a luz faltar, tem a bateria, mais ou menos. Agora, se for possível. Sim, Boa sim. noite, tudo bem? Boa noite. Olha, esta última questão que tinhas colocado de ter o carregador da bateria ligado em paralelo com a bateria, por sua vez o próprio rádio, pronto, não é a mesma situação que nós temos baterias de potências, ou seja, de amperagem diferente, ou de potências diferentes, em paralelo alimentar um rádio. E outra situação é se o carregador depois não vai colocar algum ruído nas bandas HF. Ok, bom. O que eu estou a usar não é um carregador, é uma fonte de alimentação. Portanto, eu regulei-a para uma determinada tensão
e aquilo não sobe e desce. Se fosse um carregador, ele ia tentar fazer a carga, depois ia tentar passar para a carga de flutuação, depois a tensão havia de descer um bocado e ele voltava a subir. Portanto, não é isso. Ou seja, eu tenho uma fonte de alimentação a 13,2 volts, ou 3,4, e eu sei que não tenho a bateria totalmente carregada, mas ela pode ficar assim estável para sempre, dia e noite. Não tem problema. A fonte de alimentação em si pode introduzir ruído no rádio, mas aquela fonte não introduz ruído. Então era uma fonte que dá para telecomunicações. Portanto, mesmo que fosse uma fonte que tivesse algum ruído, ela em paralelo com uma bateria tem tendência a ter menos ruído, porque há ali uma coisa mais estável. Há aí como se fosse um filtro, um condensador grande, por assim Ok. dizer. Ok, então quer dizer que é no fundo a fonte que, bom, em termos práticos, estou a imaginar que é, por exemplo, uma fonte para o CB ou para um rádio que dá menos amperagem, mas por sua vez para poder trabalhar com mais potência tens a própria fonte ligada em paralelo com uma bateria. Pronto. Eu por Exatamente. acaso, ultimamente, há 2 meses para cá, adquiri uma bateria de lítio e pronto, e já senti essa necessidade. Pronto, e entretanto verifico aquilo que dizes que é, ou seja, podemos ter o luxo de a podermos transportar facilmente para algum lado, enquanto que andava com uma bateria de Jeep, tipo 100 amperes, pronto, que tinha que ficar dentro do carro, ou tinha que ter 2 pessoas a tirá-la para fora, e pronto, era uma carga de trabalho. Pois, é verdade. Estou muito satisfeito e recomendo, até porque os valores baixaram significativamente e pronto, está praticamente ao mesmo valor. O que eu dei a mais neste momento foi basicamente cerca de 50 paus para um carregador que permite carregar as baterias de lítio. Agora estava aí atento à situação que estavas a referir, que é pronto, mas já houve um colega que colocou a questão, e bem, ou seja, o equipamento, agora esqueço-me o nome, BTS, que faz a proteção, BMS. BMS, faz a proteção da bateria, só corta, não gera. Portanto, o carregador é que a gente tem que comprar mesmo para poder fazer uma carga como deve ser, tendo a opção de bateria de lítio. Pronto, era isto. Então quer dizer que, neste caso, eu tenho aqui uma fonte de alimentação para o meu equipamento, para 100 watts, e que habitualmente está a 13.8, neste momento deve estar até 13.9, que eu estou aqui a visualizar. Estas fontes, grande parte agora destas fontes agora mais recentes, têm um interruptor que, ou seja, tem duas coisas. É um interruptor para fixar a tensão em 13.8, por exemplo, neste caso está a 13.9, ou então a gente tira aquele interruptor e permite ter um potenciómetrozinho para a gente pôr mais para cima ou mais para baixo. Até já vi outro dia uma fonte, até foi de uma associação, que tinha uma fita isoladora porque não tinha o dito interruptor, e então a rodinha, o potenciómetro, estava trancado com fita isoladora porque estava ajustado, e a partir dali já não havia tendência em subir mais para cima ou para baixo e manter no fundo, fazer o lugar do interruptor. Portanto, quer dizer que quando referes os 13.2 é por alguma razão e não os 13.8. Sim, porque se fosse uma bateria de chumbo, portanto, a tensão de flutuação destas vão entre os 13,2 e os 13,8. O fabricante está a dizer qual é, aliás, esta aqui deve dizer em algum lado. Exatamente. Ora, esta diz que em stand-by é de 13,5 a 13,8. Mas isso depende dos fabricantes e depende um bocado do eletrólico. Não é muito diferente. Nas de lítio, por norma, a tensão é um bocadinho mais baixa. Até porque não tem o problema de estar parcialmente carregadas. Enquanto as de chumbo, se ficarem parcialmente carregadas, vão-se degradando, a química interna degrada-se, portanto elas regularmente têm que ser totalmente carregadas. As de lítio não. Elas podem estar sempre parcialmente carregadas, convém só carregar de vez em quando por causa do balanceador, enfim. Mas não é grave. Então, por uma questão de segurança, 13,2 eu sei que funciona.
Se me disseres, então, mas e 3,4 não dava? Se calhar dava, e 3,8, aí que eu já não sei, porque eu não sei qual é a bateria que está aí. Então, quando eu digo, eu tenho que falar para todos. Eu sei que se puderem 3,2, isto vai correr bem. É o que eu tenho, mais ou menos, mais volta, menos volta, mais décima, menos décima. Eu tenho uma bateria, que fui eu que construí, e tenho uma fonte de alimentação. Portanto, não gastei dinheiro no carregador de baterias XPTO, porque não precisei. Claro que os carregadores de baterias fazem a sua função. Só que nós também, nós, radioamadores, utilizamos as baterias não é na sua forma ideal. Qual é a maneira ideal? Vamos dizer que era uma bateria de um aspirador. A bateria, o aspirador está lá ligado na tomada ou no seu suporte, e quando está lá, não descarrega. O aspirador está parado. Então a fonte de alimentação que lá está dentro, o carregador ou o que for, a tensão vai subindo, 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 e aquilo vai fazendo a carga até que a luzinha de vermelho aparece verde ou azul. Nós dizemos, olha, está carregado. E quando vamos usar o aspirador, tiramos-o de lá. E então, há um momento em que ele está a carregar que só carrega. E quando o tiramos de lá, só gasta. Portanto, para a eletrónica lá dentro é a coisa mais simples. A tensão vai subir até ao máximo, vai por lá ficar um bocado e para. E quando tiramos, ela vai andando até atingir o mínimo na primeira das células. E pronto, e o processo é assim, volta para lá, anda para cá. No radioamadorismo não é bem assim. A gente fala, mas sabe lá quando é que fala, e quantas vezes é que fala. Quer dizer, não há aquela ideia de a bateria está-se a acabar, vou pôr a carregar e enquanto carrego não falo. Eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, quer estar ligado. Então aí os carregadores de bateria baralham-se. Acontece o mesmo com a energia solar. A energia solar, nós numa casa consumimos, mas o sol está a carregar. E então é mais difícil gerir esta energia porque ela entra de um lado e sai pelo outro. Os sistemas têm que ter outra capacidade de analisar e de reagir a essas variações. Então aqui no radioamadorismo está uma coisa parecida. Imaginemos que foram para o field day, a bateria até está lá, liga ao regulador de carga e ao painel, que é uma coisa que vou mostrar a seguir, e quem está a falar no rádio fala o tempo que quiser. Portanto, há momentos em que a energia entra na bateria e outras sai. E anda nisto. Só que no field day, à noite voltamos para casa. Quando é uma instalação em casa, aquilo fica ligado para todo o sempre. Portanto, é preciso ter muito mais cuidado, porque o que quer que seja que não esteja bem vai ficar errado dia e noite, até dar uma consequência qualquer. Por isso é que eu disse, os 13,2, a corrente contínua estável, funcionam para as baterias da LD, FE, PO4. Isso é a única coisa que eu vos posso dizer. No fundo, temos que saber o que é que lá está escrito. Temos que saber que células é que estão lá dentro. Mas esta é uma tensão mais ou menos segura. Ok, então, a parte melhor ficou para o fim, está quase, só falta um capítulo. Que é, como é que agora carregamos as baterias se tivéssemos um painel solar? Vamos precisar de uma coisa destas que é um regulador de carga. Portanto, o regulador de carga recebe a energia dos painéis e liga a bateria. Ele está a meio. Este é um regulador de carga simples e baratinho, embora seja muito giro, tem um display, tem aqui duas portas USB que dão para carregar telemóveis e alimentar outras coisas, tem os botões, até é programável, até é da Victron, que é uma marca boa, e não custa nenhuma fortuna, isto é capaz de custar para aí 30 euros. Alguém me diz, ok, mas se eu mandar vir da China custa 10. É verdade, podem não ser igual. Portanto, vão ver muitas caixas destas, e esta já vem preparada para baterias de 2 litros. Portanto, ele tem uma série de presets e um deles é lítio. E se eu não gostar dos parâmetros que lá estão, eu altero os parâmetros como eu quiser. E nos reguladores de carga acontece várias coisas. Os painéis ligam aqui, positivo e negativo. A bateria, sim, liga aqui, positivo e negativo. E deste lado tem uma saída de corrente contínua que é exatamente a mesma coisa que está na bateria. Isto é como se fosse um interruptor, tem um MOSFET cá dentro. E o que é que isto faz? Se a bateria estiver fraca, ou a partir de um determinado nível que é programável, ele abre o circuito e o rádio deixa de ter alimentação. E quando a bateria recupera a partir do certo, fala, voltagem, porque isto não mede propriamente percentagem de carga, é por voltagem, ele volta a ter tensão na saída. Então o rádio, em teoria, não devia ser ligado à bateria, mas devia ser ligado aqui à saída. Também não é tão simples assim, porque isto introduz uma queda de tensão que é mais um fio, e quando nós queremos 20 amperes, tudo conta. E por acaso este regulador, que deve ser pequenino, até é de 5 amperes. Portanto, na verdade, não iriam passar mais do que 5 amperes.
Mas há modelos de 20 e 30 e por aí fora. Portanto, é uma questão de comprar um destes maiores. Para O evitar rolador... esse, Diga? desculpe, para evitar esse problema, ligamos loggers na saída da bateria e deixamos a outra saída em aberto. Sim. Pelo menos ficar a saber o que é que se passa na bateria quando tudo se apaga. Exato. Porque aí também recebemos um feedback do streaming da bateria através do logger, da tensão, no fim de contas. Ok. Isso é importante, até porque depois com essa histórico, com a variação da voltagem, dá para perceber o estado da bateria. Quando é que ela se Exato. degrada, as variações começam a ser cada vez maiores e, portanto, É. aquilo vai antever que há ali um problema qualquer. Isso é importante. Exato. Portanto, o regulador de carga é sempre algo necessário. Quando são baterias de íons de lítio, tem que garantir que o regulador sabe trabalhar com íons de lítio. E agora vou explicar porquê, que é a coisa mais parva e mais simples do mundo. Temos aqui a bateria. Temos aqui o regulador de carga e temos lá em cima o painel. E vamos imaginar que era de noite. Portanto, de noite o painel não carrega. Isto é como se não existisse. A bateria vai sendo descarregada, 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 admitindo que o rádio está ligado à bateria e que não está ligado aqui. E o rádio continua a consumir até o BMS da bateria dizer não sai mais corrente, abre o circuito. E temos de repente 0 volts aqui nos bordos. Vem um novo dia, o sol aparece, só que os reguladores que não foram feitos para íons de lítio trabalham com a tensão da bateria. Se a bateria não está lá porque o BMS abriu, isto está apagado. E está apagado, não carrega, não faz nada. E o sistema entra em falência para sempre. Portanto, pôr a trabalhar é fácil. Pôr a trabalhar bem é outra coisa. Se for baterias de íons de lítio, isto tem que ser para íons de lítio. E não é o chinês que diz que é para íons de lítio, que às vezes não é. Tem que se garantir que é. O que eu digo é, compra-se um material destes da Victron, que não é caro, 5 anos de garantias, trabalha sempre, ponto final. Não é por 10 euros, vou ficar mais pobres. Depois, há aqui outra questão que também é importante. Há dois tipos de regulador. Há este, que são os chamados os PWM. A gente acho que sabe o que é o PWM, que parte a corrente em pedacinhos. É uma maneira que ele tem de regular. Portanto, enquanto a bateria não estiver carregada, ou seja, que não atinja a tensão máxima, o que isto faz é uma ligação direta do painel à bateria. O MOSFET aqui dentro fecha. E o painel está a fazer força, a fazer força, a fazer força. A tensão do painel cai para a tensão da bateria, faz força, a tensão vai subindo, subindo, subindo. Mas quando chega aos 14,4, por exemplo, a tensão não pode subir mais. O PWM começa a dar fatias, a dar umas fatiadas na corrente e vai cortando. Então aí o que acontece é que a tensão do painel começa a se separar da tensão da bateria. A tensão do painel vai subindo, porque obviamente aquilo já não é uma ligação perfeita. É a única altura em que o regulador de carga começa a ter a sua ação. É quando a bateria já está perto de estar carregada. Portanto, o painel carrega a bateria porque há uma ligação do painel à bateria como se fosse direta. Por isso é que eu disse, se esquecerem do regulador de carga em casa, ligam os fios diretos. Tem é que ver a tensão, porque quando ela está perto do máximo, o melhor é desligar. Porque se vocês não desligam, o BMS apaga-se todo. Mas isso traz aqui um problema. É que os painéis de 12 volts, para poderem carregar baterias, tinham que ter uma tensão mais alta. Eles trabalham a 18 volts. Mais coisa, menos coisa. É para fazer força, isto é como um tanque de água, tem que estar mais acima para correr para o mais baixo. Tem que ter uma potencial maior para correr de mais baixo. Se fossem iguais, a carga era muito lenta, passava pouca água. Então aquilo que é uma necessidade para carregar a bateria faz com que se perca para aí 70% da energia, porque a bateria, quando está fraca, tem para aí 11. O painel trabalha a 18, vejam lá de 11 para 18 quanto é que não se perdeu. Portanto, o painel são basicamente fontes de corrente, ele dá sempre a mesma corrente, a tensão vai a caindo. Tanto é que eu posso fazer um curto-circuito no painel solar que não há problema nenhum. A corrente é ligeiramente superior, mas e a voltagem cá para zero. Então, como é que isso se resolve? Há outros reguladores que se dizem os MPPT, Maximum Point Tracker, ou seja, vão à procura do melhor ponto. E qual é o melhor ponto? O melhor ponto entre volts e amperes, porque watts são volts vezes amperes. Então eles fazem um scanning, vão ensaiando, vão tentando, no fundo, o que é que eles fazem? Vão puxando mais corrente do painel, vão baixando a tensão e vão fazendo o cálculo de, nestes volts, quantos amperes tem, nestes volts, quantos amperes tem. Traçam uma curva
andam para trás e para a frente e dizem, ok, o melhor ponto é este, e ficam a trabalhar no melhor ponto. Como é que eles fazem isso internamente? É como se fosse um conversor DC-DC. Portanto, e o painel já não está ligado diretamente à bateria. É um conversor DC-DC variável. Qual é a vantagem disso? É que o rendimento é praticamente 100%, porque eles vão trabalhar com a tensão e corrente do painel, onde o painel dá maior potência, está de ser perto dos 18 volts. Mas do outro lado, o conversor DC-DC entregam à bateria a tensão que a bateria precisa. Pode ser 12, pode ser 13, pode ser 14, pode ser 10,5, mas tem sempre o mesmo rendimento. Portanto, estes são mais baratos e são mais leves, porque os outros têm uma bobina lá dentro. Os outros são mais caros e mais pesados. Pronto. Mas têm um maior rendimento. Quer dizer, eu também digo, não vale a pena ser purista e levar uma coisa pesada só para ter um rendimento mais 30%. Lá ver o painel, é ver uma coisa destas, alguns até mais pequenos, e poupem não só no dinheiro como no peso. Há também reguladores deste género que dizem MPPT. E há dois géneros, há 3 géneros de regulador MPPT. Há os grandes, que têm uma bobina lá dentro, funcionam como deve ser. Depois há uns pequeninos que funcionam muito mal, não é esse que vos interessa. E há uma data deles chineses que dizem MPPT, mas é só na caixa, por dentro não tem nada. Portanto, há muito género. Cuidado com aquilo que se compra, porque pode não ser MPPT nenhum. Não consegui tirar a marca, não pode repetir? Este é da Desse. Victron Energy. Estes dois. Victron Energy. Ok, ok, já tirei, obrigado. Pronto, há outros, não tem que ser este. Mas pronto, eu gosto desta marca, trabalho com esta marca. Também há EP Solar, é PEVA, parece como é PEVA. Pronto, há uns no Leroy Merlin, No- etc. nós, O que eu tinha- digo nós para tínhamos um solar qualquer coisa que aquilo era extremamente robusto, aquilo era é o metálico preto, não mesmo. era? É, exatamente, São da aquilo, Stack, exatamente, aquilo isso, dura para aquilo era sempre. muito antigo e muito Sim, bom. sim. Ainda tenho disso em stock, precisamente para esses casos, porque isso já não É se vende a verdade. ninguém. Pois. É Ainda caro. os temos todos a funcionar. É É verdade. verdade, aquilo trabalha É, para sempre. Ele era muito não, bom, era alemão, Stack. não haveria aquilo, Exatamente. efetivamente. Ok, obrigado. Portanto, regulador de carga. Miguel, posso só fazer duas Sim, perguntas? força. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. A minha primeira pergunta era que, ao contrário do Jorge Marques, eu não apanhei o nome da sua empresa. E a segunda CCBS pergunta Energia. era. Como é que é? CCBS Energia. TCBS, ok, obrigado. E a segunda pergunta é um mito que me falaram há pouco tempo, mito, acho eu, que as baterias têm mais longevidade ou carregam de forma mais eficiente se forem carregadas em AC do que se forem carregadas em DC. Ou é igual? Disseram, a bateria gosta assim de uma forma sinusoidal de onda e a outra Não, não é bem. Eu não. acho que é mito. Pronto. Há uma parte parecida com a verdade, mas o que está aí é um mito e está errado. Porque a corrente não pode ser AC. Ela só carrega com corrente contínua, certo? Não se pode pôr AC. O que provavelmente alguém queria dizer é que a tensão era pulsante. Era DC, portanto só tinha uma direção, mas era pulsante. Há uns carregadores que fazem isso. E isso faz sentido. Nas baterias de chumbo apenas. Servem para evitar a sulfatação. Aquilo dá uns impulsos de muita corrente durante pouco tempo e que, em teoria, consegue-se fazer desagregar das placas o sulfato de chumbo que lá está a ficar agarrado. Pronto. É verdade, isso é verdade. Mas isso é nas baterias dos empilhadores e coisas assim industriais. As pequenas, eu duvido que isso faça alguma coisa. E nunca faria numa bateria que não tivesse eletrólito livre, portanto, fosse líquido. As da AGM e de gel, isso não pode acontecer. Portanto, isso não serve para nada aí. Podemos considerar que é um mito, mas tem uma coisa parecida de verdade. E muitas vezes é assim. Começa-se com algo que até é uma verdade num determinado caso, mas depois vão-se alterando, alterando, e no fim a história já pouco tem a ver com aquilo e já não funciona. Sim. Obrigado, Miguel. Ó, Então, Miguel, a nível destes equipamentos de carga, sejam da Vitron, sejam de outras marcas, quer os PWM ou os MPPT, não há interferências durante a carga nos nossos equipamentos, não se detecta nada? aí está uma boa pergunta. É um grande problema. Mas isso também foi uma coisa que fez com que a Victron vingasse no mercado, porque eles têm muito material para barcos.
Basicamente na Victron é tudo caro. Este rolador não é. Mas o Caríssimo, resto eu é já tudo estive caro. aqui a ver 600 euros um para barco. 600 euros. Sim, mas é uma coisa a sério. Pronto. Posso dizer que mesmo em casas, mais de metade das minhas instalações é com material da Victron. Porque também dá para criar o sonho que o cliente queria. Pronto. Então, mas para o radioamadorismo é importante. E eles vingaram também no mercado dos barcos, porque os reguladores de carga, por trabalharem com o PWM e por aí fora, são muito ruidosos. Tem uma coisa chata que é ter os cabos que vão até ao painel solar, que aquilo faz de antena. Então aquilo interfere com o rádio dos barcos. E os deles, não. Portanto, há reguladores bons, há mais marcas americanas. Há um que é a Genasan, por exemplo, que tem bons reguladores. Mas os Victron são bons nisso, a não interferir com os rádios. Outros não. Outros a gente ouve para ali uma zumbideira que nunca mais acaba. Que vai variando com o tempo, conforme o estado de carga e o PWM tem que custar mais ou menos, aquilo às vezes aparece mais, às vezes aparece menos. E isso num field day é uma desgraça, porque depois alguém diz, pá, desliga lá o painel, mas depois não entra energia. É assim. Fica a carregar quando se vai almoçar. Obrigado. Ora, entretanto, só uma parte que por acaso estava aqui escondida e eu não fui. Há uns powerbanks pequeninos e coisas assim deste género, com painel solar, que é muito giro. Sério, esqueçam tudo isto. Esqueçam isto. Nenhum painel solar deste tamanho tem sequer potência para carregar a bateria que cá está dentro. Isto é tudo mais. Se vier alguém, mas é muito bom e tem um painel solar, esqueçam mais. Portanto, o que é que me falta aqui? Agora vamos mostrar os painéis solares e depois é que vamos para a parte terceira. O que é que eu recomendava de painel solar, que é o que eu gosto? O que eu recomendava era esta mala. Isto é uma mala, portanto tem aqui uma pega, e isto leva, sim. Leva-se assim, mas abre-se. E este é um painel de 60 watts. Portanto, na verdade, são 30 watts em cada lado. Depois tem aqui uma bolsinha. Tem aqui os cabos cá dentro. E tem logo uma saída USB, duas saídas USB e uma saída dos 18 volts da bateria para ligar ao regulador de carga. Portanto, além de ter a bolsinha que é prática, há quem ponha até aqui um power bank dentro, outras coisas. Depois atrás tem, feito em ver, os pés. Portanto, vocês não conseguem ver bem, mas eu consigo pôr o painel aí. Aqui vão ter que acreditar no que eu digo, não dá para ver esta distância, em que ele fica no chão, nesta posição. Portanto, podemos fechá-lo, levá-lo, é uma coisa leve, com bom aspecto, mete-se no carro, e aqui está, 60 watts de alegria e prazer, está feito. Outra alternativa, mais simples, eu tinha aqui. Ó Miguel, se calhar se indicar a marca e o modelo ajuda Já vi. a quem pensa. Pois, este é um painel chamado semi-flexível. Portanto, ele dobra um bocadinho, não é para dobrar muito, mas dobra. Portanto, é LED, mais pequenino que este é 30 watts, portanto é um painel quase que convencional com as fichas da MT4, estas assim. E, portanto, é um painel que dá para pôr quase no saco, levar na mão, um painel pequeno. Portanto, temos em forma de mala e temos em forma do painel mais tradicional, mas sem moldura. O painel comum tem uma moldura de alumínio, é uma coisa pesada, grande, para levar para o campo não serve. Quer dizer, não serve. Que remédio tem, quando não há outro, mas pronto, é este. Este painel, a marca diz, eu posso dizer, isto é Solar Fan, Solar Fan, este também é, este mais não sei o que é. Esta mala, não, mas o que é que eu vos posso dizer? Isto eu usava bastante no mercado das autocaravanas e alguma coisa assim. Podem ir à net que ele existe, de qualquer modo, eu digo-vos já, eu tenho algum estoque disto que despacho. E aliás, já tive uma feira da rádio uma vez com isto tudo. E só para terem uma ideia quanto é que isto custa, digo-vos já. Portanto, este painel da mala que eu vos disse custa 96 euros.
Isto é uma mala de 60 watts. Depois há uma mala maior, que tem 3 partes, de 100 watts, custa 158. O painel pequenino que vos mostrei agora, 30 watts, custa 39 euros. Portanto, não há razão nenhuma para o rádio amador não levar isto para cima da serra. E depois há um modelo maior, de 100 watts, custa 76. Portanto, não é assim nenhuma fortuna. Também dá para mandar via Amazon. Cá em Portugal, às vezes aparece à venda, até na Mauser. Mas às vezes há, outras vezes não há. Se alguém quiser, eu tenho aqui entregue. Agora, vamos então à parte mais interessante, que é, já vimos as baterias todas em separado, o relador de carga, os fios. Não falei nos fios, é verdade. Não falei nos fios. Vou falar muito rapidamente dos fios. Os fios que ligam o rádio à bateria, se for um rádio destes de onda curta, que dá 100 watts, já perceberam que o fio não é lá muito fininho. Porque se fosse fininho, acontecia duas coisas. Ou ardia, ou tinha uma queda de tensão tal que aquilo não trabalhava bem. Portanto, quando ligamos um relador de carga à bateria, é precisamente a mesma coisa. Se passam lá 5 amperes é uma coisa, se passarem 10 é outra. E se for um sistema grande, passam 20. Então, nunca façam uma ligação nem de rádios, nem de reladores de carga com fios fininhos. Isso é a receita para a desgraça. Os fios têm que ser sempre grossos. Pensem que, nem que seja de 5 amperes, nem que seja o painel de 30 watts ou de 100 watts ou o que for, não há fios com menos de 4 milímetros quadrados. Pronto. Não há fios com menos de 4 milímetros quadrados. É a maneira daquilo não ter queda de tensão. Não é que o fio vá arder, o 2,5 ou do 1,5 não ardia, mas tinha uma queda de tensão tal que depois o relador de carga engana-se, porque ele mede a tensão no relador de carga, não é aos bornes da bateria. Então a queda de tensão que há pelo caminho engana o estado de carga. Ele começa a fazer força, a tensão sobe. Ele acha que já está a 14,4, mas a bateria está para aí a 3,5. E ele diz, já não sobe mais, vou parar. A bateria não está carregada. Pronto, era só isto que queria dizer dos carros. Então, como é que agora isto se faz de uma forma... Como é que eu faço? Eu quando vou, levo isto. Pronto, levo uma coisa destas. Este é o EcoFlow River 2. É um power bank. Tem tudo aqui incorporado. Tem a ficha de isqueiro e tem 230 volts. Portanto, tem as duas coisas. Portanto, se eu puser aqui os dedos, apanho o esticão. Isto para um rádio amador é um sonho, digo eu. Quem é que não gostaria de ter uma coisa destas? Aqui atrás liga-se à corrente elétrica para carregar o powerbank e aqui tem uma ficha que permite ligar ao isqueiro do carro para carregar com a energia do carro, ou um painel solar também pode ser ligado aqui. Pode ligar até um painel de 150 watts. E aqui à frente temos tudo. Ficha de isqueiro, fichas USB-C e temos também estas são as tradicionais, este é o USB-C. Portanto, eu quando vou para algum lado levo isto. Esta é uma bateria de 20 Ah e tem um inversor de onda sinusoidal pura de 300 watts. Portanto, isto pode-se desligar. Podem usar só esta saída de 12 volts. Ou o que for. Traz a grande vantagem. Finalmente encontrei um power bank de jeito e que não interfere com os rádios. Porque de jeito eu já tinha, só que interferia com os rádios. Então não serve para nada. Às vezes as coisas tão simples como ligar aqui uma ficha na parte USB e começar a ouvir uma zumbideira no rádio. Ou até ligar o inversor, nunca se ligava, porque aquilo faz sempre barulho, até porque normalmente era de onda modificada, aquilo, enfim, a onda é toda feita de quadrados. E aquilo interfere imenso. E este não interfere. Portanto, o EcoFlow River 2 é aquilo que eu recomendo, depois de terem aprendido como é que isto se faz tudo cheio de peças, compram isto e pronto, isto custa 300 euros. Isto compra-se. Então o Miguel entre as Bluetti e estas EcoFlow recomenda estas, é isso? Eu não experimentei as Bluetti. Okay. Essas não experimentei. Esta eu sei que funciona. Isto em Portugal, tenho um amigo meu do Norte que tem uma empresa que é a Solar Shop, tem isto à venda, mas há também à venda na Mauser e naquela empresa dos automóveis. Norauto.
Norauto. Não, Norauto. Portanto, ainda bem que há em todo lado. Está aqui uma boa solução. E imaginem que passam a ter os 20 amperes hora, capacidade de ligar a um painel solar, e enquanto estiverem em casa ainda faz outra coisa. Se estiver ligado à corrente, funciona do PS. Ou seja, vocês estão a usar energia da rede e não da bateria. Se a rede falhar, usam a bateria tudo automaticamente, sem sequer haver uma interrupção. E isto os outros não fazem. Isto faz. Agora, melhor que este, o que é que se pode arranjar? O que é que se podia arranjar um melhor que este? Maior. Melhor só sou maior. Eu liguei. Então, este é maior e tem mais coisas. Porque, bem, em vez de uma tomada, tem duas. Tem a ficha de isqueiro, na mesma, mas já tem duas saídas daquelas de barril de 12 volts. Dá jeito, o outro não tinha. Tem USB-C e tem 3 USBs normais. Como veio pela diferença de tamanho, esta é de 20 amperes hora, este é de 40. Este tem um inversor de 300 watts, este tem um de 500. E, portanto, nós levamos isto e ligamos aqui uma rebarbadora. Isto aguenta. Eu já fiz isso. E também, se puxarmos muito, ele desliga. Depois a gente espera um bocado e volta a ligar. Portanto, eu diria que com um destes, ou mesmo um destes, nós temos a vida facilitada. É assim. Esta é a minha solução, é aquilo que eu vos recomendo. Gastam 300 paus e fica tudo resolvido. E estas baterias são as LiFe PO4. Portanto, estamos a falar de muitos ciclos, ter uma química estável, portanto, é suposto isto durar muitos anos. A EcoFlow tem sistemas maiores, estes são os mais pequenos. Depois tem uns até com rodas e coisas enormes, mas esses já não têm as mesmas baterias, já têm as outras, porque senão nunca vinham lá e eram muito pesadas. Então, gostaram deste modelo? Pergunta importante, vou estar outra vez. Peso. Não sei. Mas isto pesa pouco. Eu queria pedir aqui ao meu ajudante, ao Carlos, quanto é que isto pesa? Mas dá para ver na net. Isto é para lá para aí 3,5 kg. A gente vai já ver a internet, está tudo na internet. Olha, eu tenho isto. Garrafão de água, portanto. Eu Já vou já. agora? Eu, por acaso, já tinha visto o vídeo do Miguel. 3,5 kg. Pesa 3,5 kg, é? Maravilha. 3,5 kg. E tem uma pega. Quer dizer, isto leva-se aqui e não há mais fiarada, não há regulador de carga. Pronto, é levar isto. Miguel, boa noite, parabéns aí pela apresentação. Okay. Quantos amperes hora tem esse EcoFlow, não é? O pequeno são. Imaginemos que estamos a falar de 12 volts, porque eles internamente não trabalham. Este trabalha a 12 volts, o outro não. Mas fazemos a conta, este é de 20 amperes hora e o outro é de 40. Ok, é interessante, obrigado. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. A saída do carregador, ou seja, dos 12 volts, só dá 15 amperes, correto? Certo. Pronto, ok. Era só isso que eu queria ver. Mas se puseres aquilo a dar 100 watts, ele dá, porque não estás a puxar sempre 15 amperes. Epá, não é bem assim, não é bem assim. Por exemplo, o rádio mais fraco que tenho, que é o Icon 7000, consome a emissão 20 amperes, não é? Sim, mas em banda lateral não é constante 20 amperes. Isto aguenta que eu tenho um 7300 e dá. E dá? Dá. Trabalhar com 100 watts? Põe-te a gritar naquilo. Que não estás sempre a puxar essa potência. Sim. Não, isto está-me a dar outra ideia. Está-me a dar uma ideia completamente diferente. Só que era só para meter um equipamento em
em permanência. Olha, e tu com o 7000, que eu também já tive um 7000, isto tem aqui em cima, até tem uma parte cavada, parece uma bandeja. Pões o rádio aqui em cima. Pois é isso. É isso. Já agora, ó Miguel, uma questão. Voltando um bocadinho atrás, aqueles painéis que estavas a falar de Solar Fan, Olá, talvez. Fábio. Portanto, aquele dobrável, o que tem duas partes a 30 watts, ou seja, Sim, no a total mala. 70 watts. Eu até estive aqui a ver um de desenho numa das casas que tinhas falado, na mostra. A questão é, pode-se ligar diretamente à bateria? Não é isto. Já tinhas dito, caso um gajo esqueça do regulador em casa, que podia ligar diretamente à bateria, depois a proteção da bateria cortada. A questão é se o próprio painel já tem o regulador ou não. O ideal e o correto é painel solar, regulador e bateria, correto? Certo. Mesmo, Sim, sim. mesmo com aquele painel. O painel não tem regulador. Ele tem uma caixinha e o que tem são duas saídas USB que funcionam diretamente do painel. Mas depois tem uma saída redonda que sai a tensão direta do painel. Não há ali regulador nenhum. Ou seja, ele necessita sempre de um regulador à parte. É um painel solar. O EcoFlow tem regulador interno. Portanto, aquele painel podia ser ligado aqui. É uma questão de ter a ficha certa. O EcoFlow. Este Powerbank que estou a falar, ele tem regulador de carga aqui atrás. Esta ficha, ela vem com um cabo que recebe diretamente do painel e, por sua vez, tem... Este cabo é feito para carregar através da ficha de isqueiro do carro. Na verdade, este EcoFlow trabalha com qualquer fonte de alimentação até 22 volts. Se tiverem uma fonte de alimentação, ligam aqui que ele carrega na mesma. Ou um painel solar. Portanto, é uma questão de terem esta ficha. Diz? Eu vejo aqui duas coisas. Primeiro, a gente gasta muito dinheiro em equipamentos e etc. E depois, às vezes, queremos poupar noutras coisas. De qualquer das maneiras, pronto, é assim, há duas possibilidades. Pronto, que é ter esse equipamento, que pelos vistos tem mais algumas peças lá dentro, poderão ajudar ou não. Uma delas era aquilo que eu iria colocar. A outra é termos uma bateria, como é o meu caso, tenho a bateria, saio só com a bateria para fazer a ativação. Em vez de comprar uma de 20, comprei uma de 30 amperes. Pronto. Ou seja, a relação preço e potência, ou seja, a amperagem, era a que possivelmente tem mais saída e fica mais em conta do que a de 20 amperes. E eu optei por essa. A outra situação, pronto, é que temos a falar de 120, 130 paus e esta peça custa 300. De qualquer das maneiras, como tu dizes e bem, já lá tem o carregador lá dentro. Portanto, o carregador são mais 50, portanto já se começa a aproximar mais dos 200. Pronto, há aí esta questão que estava a falar pelos vistos 20 amperes, dá menos um bocadinho depois, tem os 20 amperes disponíveis logo para o rádio. É tal situação. O rádio, teoricamente, diz que consome um 7300 22 amperes, mas depois, na prática, consome menos. Está a olhar ali para o amperímetro. Não quer dizer que não haja aqueles picos. Nunca pus lá o aparelho no old, né, que é para ver qual é que é a amperagem máxima, mas anda cá mais por baixo. A questão que eu queria colocar tem a ver com o PS. Ou seja, não tem a potência suficiente para mais equipamentos. É a questão de poder ter o rádio e isolá-lo da rede quando a rede, por vezes, tem ruídos. Há muito rádio amador que se queixa dos ruídos na rede elétrica. Portanto, este aparelho poderá, de certa forma, ajudar a que o rádio esteja sempre ligado à bateria
e a rede elétrica só entra sempre que haja necessidade da bateria receber carga, ou seja, porque há diferenças nas UPS, tu conheces bem isso, ou seja, há UPS que estão sempre a entregar a energia ao rádio da bateria, e há outras que a energia que vem da rede é entregue diretamente à fonte, ou seja, à carga. Sim, mas eu explico como é que Quando falha a funciona luz, aqui. quando falha a luz, então as baterias, há ali um microcorte, né? Há um microcorte que é a passagem da energia, acaba-se a energia da rede e a partir daí passa a bateria a entrar em serviço. Bom, eu posso explicar como é que este funciona. Este é o formato normal do meu PS. Portanto, se estivermos ligados à corrente, a energia não vem da bateria. Portanto, estamos a receber 230 volts, que está a ser convertido em 12, e é assim que isto está a sair. Se a energia da rede falhar, ela assume imediatamente e sem intervalo. Portanto, mas não há outra forma de o fazer. Ou seja, isso não quer dizer que evite os ruídos que venham da rede. Que, embora não esteja ligado direto, há um processo de conversão, mas provavelmente não é um processo isolado. Não é uma fonte de alimentação isolada. Não conheço esse pormenor, se será, se não. Mas, por outro lado, se fosse uma fonte de alimentação ligada à corrente elétrica e depois ligada ao rádio, quer dizer que o ruído que vinha pela rede teria que passar dentro da fonte. Ele tinha que chegar ao rádio por via da fonte, que também não conseguia filtrar. Pelo menos no caso do Icon 7300, aquilo traz lá um calhamaço de uma bobina doida na alimentação precisamente para fazer isso. Noutros rádios, se calhar, precisa de um equipamento exterior que permita fazer isso. Mas eu não tenho grande resposta. Desculpa lá, os icons, aquilo é um filtro, pá. Pois? Aquilo é um filtro. Pá, porque eles podem, o pessoal pode agarrar a um carro e precisa daquele filtro. Eles já vêm de antemão protegidos contra esse ruído. Agora, o ruído é sempre muito sui generis. que é a verdade dos factos, não é? Nós podemos estar a contar que esteja tudo bem e de repente começarmos a ter ruído e não ser da fonte, não é? Que é essa a verdade. O que eu digo é, pelo menos não vamos nós acrescentar mais ruído àquele que já existe. Sim. Vamos levar ruído, olha, o outro, logo se vê o que é que a gente lhe faz. Exatamente. Mas pronto, não parece que isto seja uma solução para dizer eu tenho ruído e com isto vou deixar de ter. Não parece. Se ele estiver lá, quando muito desligamos da rede, então já não sofremos com a rede. Mas então temos de estar desligado. Mas isso por acaso faz-me lembrar agora o último ponto, que acho que também já querem ir dormir. Senão ficamos cá até amanhã. Que é, então e se eu tiver o meu rádiozinho, vou para o meu field day, ou para a ativação, ou então aquelas ideias, se faltar a luz, quanto tempo é que eu me aguento a falar com o rádio? E esta bateria dá para quanto? É que isso também é importante. Então eu fiz aqui utilizei dois cálculos. Utilizei um que como se eu tivesse um Icon 7000, um Icon 705, que não tenho, e que tem um consumo igual a um CB Presidente McKinley. Parecido. Pronto, só está mais ou menos o mesmo. E como se tivesse um Icon 7300 que tenho. Então qual é a diferença? O 705, tal como o McKinley, consome meio ampere na recepção e consome 3 amperes na emissão. Já o 7300 é 1 ampere a receber, números redondos, e 20 amperes a emitir, também números redondos, embora a gente saiba que isto é variável. A conta que eu aqui ponho não é uma conta muito científica, mas é só para vos fazer crer que a conta não é difícil. É uma conta fácil. E depois vai dar perto disto. Então vamos imaginar que eu estou numa atividade em que eu digo, eu vou estar 8 horas a escutar e vou estar 1 hora a falar. Portanto, eu ouço 8 horas, mas vou ter que falar algumas vezes. E vamos considerar que no total destas 9 horas de atividade, eu tive 1 hora a falar. Então, se eu falei 8 horas, a meio ampere eu gastei 4 amperes hora. 8 vezes 0,5 dá 4.
E se ele na emissão gasta 3 amperes e eu estive a falar 1 hora, podia-se dizer, então gastou 3 amperes hora. Não, vamos dizer que gastou 2, porque lá está 3 é o máximo e eu falo em banda lateral, portanto eu não vou gastar os 3. Vamos pensar que são 2. Portanto, eu gastei 4 amperes hora a receber durante 8 horas e gastei 2 amperes hora durante 1 hora a falar. No total são 6 amperes hora. 6 amperes hora quer dizer que esta bateriazinha dava. Esta pequenina, desde que fosse de íons de lítio. Se for de chumbo, a performance não é tanto. Mas à partida, ele levava uma coisa daquelas que não era muito grande e teria aguentado isto até ao fim. Que leva-me aqui a um outro assunto, que já não sei quem é que falou nisso, que é, eu posso simplificar dizendo que eu vou fazer uma atividade, um fio desta, coisa são umas 9 horas, eu sei quando consome o meu rádio, eu vou carregar a bateria, até mais não, meto-a num saco e levo. Quer lá saber do painel solar, do regulador de carga, do carregador de baterias, não interessa, porque eu sei que aquilo começa e acaba e eu sei que tenho energia para aquela atividade toda. Então, em vez de ir carregado com um monte de tralha, só para dizer que estou a produzir energia do sol, se calhar não é preciso. Eu levo a bateria cheia, ponto final. Quando são coisas contidas no tempo. Ora, se eu quisesse fazer as mesmas 9 horas de atividade com 7300, já não era bem assim. Porque eu consome 1 ampere a receber. Então, 8 horas deram 8 amperes hora, só para receber. Mas para emitir, aquilo consome 20. Vamos lá considerar que consome 12, em média 12. Então, 1 hora de emissão a 12 amperes dá 12 amperes hora. Então eu gastava no total 8 para receber e 12 para emitir. No total são 20 amperes hora. Portanto, para levar o ICOM, mais matelão, a bateriazinha pequenina já não servia. Mesmo a de 20 amperes, tinha que ser um bocado conservador, senão ela acabava. Portanto, o melhor era levar uma de 30, que é uma coisa muito maior, que já não dá assim muito jeito. Mas, e, portanto, isto é uma atividade de 9 horas. Agora, imagino que era uma atividade de 24 horas. Ou que havia uma situação de emergência, já o que for, dizer, como é que eu faço para este rádio trabalhar 24 horas? Então, voltamos ao ICON 705, ao presidente McKinley, para quem tem o CV, e 22 horas a receber e 2 horas a emitir. Eu assim vou, em princípio, emitir mais tempo. Portanto, 22 horas a receber, a meio ampere dá 11 amperes hora. E 2 horas a emitir, se eu gastar 2 amperes, são 4. Então, tenho 11 a receber e 4 a emitir. Portanto, 15 amperes hora. 15 amperes hora dava-me para ter o ICON 705 ou o presidente McKinley 24 horas ali em atividade. Não interessa se é de dia, se é de noite, era até acabar a bateria. Se eu tentasse fazer a mesma coisa com o ICON 7300, em 22 horas eu consumia 22 amperes a receber e a emitir consumia 24. Portanto, eu dava cabo de 46 amperes hora. Quer dizer, tinha que levar uma bateria para aí de 60 amperes e é se quisesse. Portanto, já era uma coisa diferente. Portanto, isto para explicar que as contas não são tão difíceis de fazer, temos que ver quanto é que o rádio consome a receber, quanto é que o rádio consome em média a emitir. Pois é uma questão de uma multiplicação. Portanto, às vezes essa conta parece muito difícil de fazer, mas não é. É mais ou menos isto. E por aqui termino. Fico aberto a quem tiver perguntas. Ficou tudo esclarecido? Ou está tudo com sono? Pronto. Olha, na mouse era mais barato que na Arauto. E tem uma maior panóplia de material. Às vezes não tem é para entrega, mas não interessa é ir vendo. Ir vendo. Sim, Acho sim, uma mas boa opção. parece que a mouse, há bocado estava a ver uma informação aqui de um grupo que eu também sigo, que são uns makers e anda tudo a queixar-se os step downs e tudo. Estão com falha de stock. Mas Sim. queria-te só fazer uma pergunta muito simples. Eu sei que isto se calhar é um bocadinho fora do conceito, mas epá, estavas a falar e eu estava aqui a desenhar um circuito. Tenho que arranjar um temporizador. Tenho que arranjar um temporizador a trabalhar a 24 volts. Então, A minha ideia é fazer outra coisa, pá, em vez de ter o inversor, de 2000 watts agarrado a trabalhar H24, ponho só exatamente no timing
a piscina ia funcionar, ou seja, os motores No teu caso, sim, no teu caso da no piscina. caso, estás a ver? Em relação à bomba do furo, é mais fácil porque no pré-stato existe mais um conjunto de contactos que posso jogar a 12 volts, epá, ou a 24, a minha ideia é pô-lo a 24, e ele dar já para estar a funcionar. E estava a pensar isto tudo epá, com um timer, não é? Para a piscina é um timer. Para aqui é diferente. Há soluções, há soluções. Nós um somos peritos a improvisar essas soluções. Não é? Exatamente. Porque da alimentação, a alimentar aqui este bicho, um bicho de 2000 watts a 24 volts, porque a ideia será sempre utilizar os 24 volts, não é? E parecendo que não, agora com aqueles painéis aí do Leroy de 400 amperes por 139 euros, isso tem sido aí um ver-se-da-vias aí de venda daquilo, não é? Bom, então o que é que eu posso dizer? Bem, isso é para o tema para a Não, próxima. era só. Não, mas o pessoal vai a dormir, depois falamos. Mas há uma informação que posso deixar aqui importante. Eu sempre que faço, obviamente não coisas pequenas, se for para levar para o campo, prefiro os 12 volts, que dá jeito para tudo. Yeah. Mas quando são sistemas maiores, e não quer dizer que sejam muito maiores, eu tento sempre ir para os 48 volts. Uhum. Porque tens metade da corrente 24 e tens um quarto da corrente dos 12, ou seja, mesmo 2000 watts a 24 volts são 100 e tal amperes, assim de repente. Uhum. Ora, e os painéis que existem no mercado, alguns até se podem pôr a trabalhar a 24 volts, mas se tu fizeres associações 2 a 2, trabalhas com 48, tens sempre metade da corrente. Ora, o limite do regulador de carga não são os volts, são os amperes. Quando se fizer o regulador faz 40 amperes. Ele trabalha normalmente a 12 volts e 24. 48 não trabalha, mas há outros modelos que fazem 36 e 48. Então, só para terem uma ideia, é que 20 amperes a 48 volts são 1000 watts. Mas a 24 já não é, e a 12 volts é uma coisa michuruca. Portanto, às vezes convém trabalhar com uma tensão mais alta de bateria, porque é menos esforço nos cabos, menos esforço em tudo. Portanto, sempre possível, há que pensar em 48 volts. Não, mas a ideia que tu me deste até tem a sua lógica, pá. É pôr o gajo a enfiar na off-grid, off-grid, e a diminuir aquilo que vou pagar, não é? Assim já é completo. Não, isso é on-grid, isso aí já está na rede mesmo. Exatamente, on-grid. Sim, exatamente. E vais diminuir o que compras por parte da energia que estás a produzir. É a forma muito mais simples. Depois é trabalhar com os horários. É como as peças do Tetris, é encaixar tudo debaixo da produção solar. Pronto, é assim. Aí é que está a ciência. E já que não estamos lá, não tem lógica nenhuma aquilo estar a ideia seria mesmo essa, estás a perceber? Certo. E é assim. Mas depois falamos Tá com bem. calma. Temos 6 meses para preparar as coisas. Olha, Miguel, e quanto tempo é que demora a carregar? Quer dizer, depende sempre do sol, não é? Mas esse painel da mala demoraria quanto tempo a carregar essa UPS de Powerbank mais pequeno? Fazer contas. Está em 6 horas. Pensei que fosse bem mais. Pensava que pudesse não durar um dia, não é? Que não conseguiria num dia carregá-lo. Quer dizer, depende das condições atmosféricas. Sim, obviamente se vier sol. E estes powerbanks têm um regulador MPPT. Portanto, funciona bem. É claro que eles aceitam painéis maiores. Pode ser o de 100 watts que carregava mais depressa. Ele ligado aos 230 volts é que carrega numa hora. É muito rápido a carregar. Isso é muito impressionante. Obrigado, Miguel, obrigado pela apresentação. Foi muito instrutiva. Obrigado. Bom, vamos esperar pela parte 2. vamos esperar pela parte 2.